O porquê que você não consegue tirar as medidas da sua peça? Você já parou para pensar? Por que você não consegue desenvolver o seu próprio projeto? Bom dia, Amora linda! Excelente segunda-feira para você, com muita paz, muita luz, muita sorte e muito amor. É o que eu te desejo todos os dias, todos os dias. Sabe que a semana passada teve uma Amora, né, uma seguidora que perguntou assim para mim: mas, Carol, todo dia você deseja a mesma coisa. Todo dia você tá toda feliz, todo dia você abre um sorrisão. Você é sempre assim, felizona? Não, às vezes não. Às vezes eu sou meio mal-humorada, sarcástica, meio azeda, sabe? Principalmente quando eu tô de TPM. Mas uma coisa que eu aprendi na vida é que você tem que oferecer sempre o melhor que você puder para qualquer pessoa. Então, todos os dias eu te ofereço o meu melhor. É só isso. É simples assim. Então, eu procuro estar sempre feliz e sempre te desejar de coração o meu melhor. E você sabe que isso é engraçado, que isso é um exercício que você vai fazendo e ele vai aumentando, ele não diminui, sabe? É uma prática que você vai sempre aumentando, sempre aumentando, sempre aumentando, sempre aumentando, sempre fazendo, e quando você vê, já faz parte do seu dia a dia. Como respirar, como comer, como tomar banho todos os dias, escovar os dentes após as refeições. É muito engraçado. E eu também entendo que na minha jornada eu estou sempre aprendendo. Ontem, por exemplo, teve aula com as minhas alunas e eu passei bastante coisa para elas, né? A gente precisava conversar sobre vários assuntos, só que eu também aprendi demais com elas, demais, demais, demais. Então, o professor não é só aquele que ensina, mas também aquele que aprende demais com seus alunos. Não tem noção de como eu aprendo com as minhas alunas. E sempre uma está oferecendo o melhor para a outra. Então, é o conselho que eu te dou. Ofereça sempre o seu melhor para a pessoa. E você vai descobrindo com o tempo que isso vira automático. E uma coisa importante que a gente já falou numa live da semana passada: você tem que oferecer o seu melhor para a pessoa sempre, e você precisa entender que você está oferecendo o seu melhor de hoje. E que hoje eu sou uma versão melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu vou ser uma versão melhor do que eu fui hoje. Então, eu estou sempre melhorando e eu estou me comparando sempre comigo mesma. As peças, você deve fazer a mesma coisa. Todas as peças de cartonagem que você for fazer, você vai comparar a peça anterior com a peça seguinte. Só a sua primeira peça, o que você tinha antes? Nada. Então, ela tá linda. E aí, as próximas, você vai sempre melhorando. Sempre, sempre, sempre melhorando. Isso é um exercício delicioso. E você vai crescendo por você, não se comparando com outra pessoa. Então, esse também é bem legal. Mas vamos começar agora, né, oficialmente. Para você que não me conhece, eu sou Carol Demarque, designer de cartonagem. Seja muito bem-vindo ao projeto Almora 30 em 5, onde a gente conversa sobre os atalhos e os obstáculos para você produzir peças em cartonagem em 30 minutos, usando apenas 5 dias. E depois de 5 dias ter a sua peça totalmente pronta. E assim você vai desenvolver a sua criatividade, você vai desenvolver a sua concentração, você vai ficar mais relaxada, vai ter uma realização pessoal de criar com as suas mãos, né, de ter essa criação com as suas próprias mãos e sempre colocando o seu coração, que é o que todo artesão faz, né? Sempre colocando o seu coraçãozinho. E o nosso encontro é todos os dias às 7h07 da manhã. O tema da live de hoje é como tirar medidas. E por que você tem tanta dificuldade e o porquê você precisa aprender, se você quiser, né, a tirar as suas medidas. Por que isso é tão interessante? Porque tanta gente tem tanta dificuldade. Por que será que você tem tanta dificuldade em tirar medidas? Esse é o tema da nossa live de hoje. E para começar, eu vou te fazer uma pergunta.
O porquê que você não consegue tirar as medidas da sua peça? Você já parou para pensar? Por que você não consegue desenvolver o seu próprio projeto? Você já pensou nisso? Quais são os obstáculos que você tem no seu aprendizado que você não sabe tirar as medidas do projeto? Você não sabe fazer o cálculo? Não faz ideia de como faz os cálculos para você ter uma peça final pronta? É isso? Será que é isso? Por isso que você não consegue? Ou porque você acha difícil? Acha extremamente difícil você tirar as medidas de uma peça? São perguntas que você deve se fazer para que você consiga chegar a um objetivo, que é você criar a sua própria peça, você conseguir desenvolver um projeto, olhar uma foto e conseguir se inspirar naquela foto e fazer o seu projeto em cima daquela foto e ainda fazer algumas modificações colocando o seu jeitinho, colocando o seu estilo. Essa é a principal principal conversa que eu quero ter com você e eu quero que você preste atenção nisso. Porque assim, você não sabe tirar as medidas da sua peça, né? De uma peça que você queira fazer. Porque você não sabe fazer o cálculo, porque você acha muito difícil. Mas tudo nessa vida é difícil, principalmente quando a gente está aprendendo. Mas que tal se você trocasse o difícil pelo eu vou tentar? Que tal se você trocasse o difícil por eu vou procurar alguém que possa ser o meu mentor, que possa me ajudar nessa jornada? Que é justamente para isso que existem os professores. Você não precisa ficar se matando, aprendendo sozinha, né? Pegando muitas informações e nenhuma delas te ajudando porque você não coloca em prática. Então, o principal para você tirar as medidas da sua peça é você saber fazer o cálculo e, se está difícil, procure alguém que possa te ajudar. Procure um mentor que possa te auxiliar, que possa te dar as respostas que você procura para suas perguntas e que vai facilitar a sua jornada e vai te mostrar aonde estão os erros e aonde você vai poder acertar, vai poder fazer com mais tranquilidade a sua peça. Eu poderia chegar aqui e falar assim, olha, você tira a medida de uma caixa livre assim, 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 é muito fácil. Só que se você não conseguir identificar que aquele método construtivo para fazer a peça que você quer é a caixa livre, eu só vou estar fazendo com que você replique aquilo que eu falar. E eu não quero. Eu quero que você saiba pensar a cartonagem. Esse é um grande diferencial. Você pensar com o seu cucuruco, não com o meu cucuruco. Eu não sempre falo para vocês que eu gosto de gente liberta. Por quê? Porque eu gosto que você aprenda a pensar a cartonagem, para que você possa desenvolver as coisas que você quer. Para que você possa fazer. Também indico que você faça projetos que já venham cortados, que facilitam muito a sua vida na sua fase de aprendizado, mas que você também seja capaz de cortar a sua própria peça. Ah, eu vou cortar toda hora? Não. Você pode comprar o projeto pronto, mas é uma escolha sua, não uma imposição. Mas, Carol, eu só quero fazer por hobby. Então, eu vou pegar sempre um projeto pronto e vou. Não quero desenvolver projeto, aprender a riscar, aprender a cortar, aprender a tirar medida, não quero nada disso. Tudo bem, não tem problema. Mas quanto mais você aprender, mais apaixonada você fica pelo método. E aí sim, você começa a se dedicar e se dedicando, você começa a receber os benefícios, como concentração, desenvolvimento de criatividade.
E a criatividade é uma coisa que ela não nasce com a pessoa, ela é desenvolvida. Então, você começa fazendo projetos que já estão prontos, você já tem as medidas, já estão riscados, mas é interessante que você aprenda qual foi aquele método utilizado e vá se desenvolvendo pouco a pouco. E isso também é importante. Faz parte do todo. Você fazer uma parte só do conteúdo, né, uma parte só do processo, fica faltando algo. Fica faltando algo no seu aprendizado. Bom dia, meninas. Vocês estão falando bom dia aqui. Eu nem estou respondendo, né? Que eu estou aqui no raciocínio. Bom dia, Claudinha, Josi, Rose, Jaque, Olga, Stelinha, Roseninha, Monique, Suzy. Muito bom dia a todas, meninas. Então, o que acontece? É como se... Vou te dar um exemplo. É como se você fosse comer e comesse todo dia somente arroz. Somente arroz. Interessante, se você tiver só arroz, gratidão pelo alimento que eu tenho. Só que o universo te oferece um banquete com muito mais opções de comida, de fruta, de legumes, de várias outras coisas e você se mantém só no arroz. O conteúdo que eu te passo é para que você se desenvolva na cartonagem, entenda a cartonagem, aprenda a pensar a cartonagem e vá se apaixonando por esse método pouco a pouco e vá se desenvolvendo cada vez mais e você se recusa, se mantém sempre só naquela mesma coisa. O processo começa com você copiando a peça de uma outra pessoa, então pegando as medidas e fazendo os cortes, ou pegando um projeto pronto, e a partir desse projeto você vai aprender a fazer os acabamentos, você vai aprender a fazer os cantinhos, vai aprender os tipos de acabamento, né? Se ele é só uma viga de acabamento, né? Que tem gente que fala abraçar, mas eu falo xizinho, que a gente faz a virinha. Quando você cola o tecido só na beiradinha, que é a bolinha. Quando você fileta. E aí, conforme você vai vendo o porquê de cada coisa. O porquê que eu faço aquele acabamento em cada lugar. Por que aquilo te ajuda? Como você fazer os cortes certos, como você fazer o corte para não desfiar, lembrar de passar a mãozinha do centro para as laterais, passar a cola do centro para as laterais, passa a mãozinha, passa o dedinho na borda para na hora que você for filetar o tecido não desfiar. Isso vai fazer parte do início do seu processo. E conforme o tempo for passando, é interessante que você vá aprendendo outros métodos construtivos. Um dos mais fáceis que tem é a caixa livro, que você consegue fazer muita coisa com ela. Eu percebo que vocês ficam parados só na caixa livro. Só na caixa livro, tudo é caixa livro, tudo. Você não aprende a fazer uma caixa com aba, não aprende a fazer uma caixa com encaixe, não aprende a fazer uma caixa estilo tampa de sapato. É sempre o mesmo, é sempre o mesmo, é sempre o mesmo. Você não se desafia. Você não aumenta a sua criatividade. E outra coisa sobre a criatividade que é muito interessante é que quando você começa a se desenvolver em uma área, no caso a cartonagem, isso se reverbera, né? Isso vai vibrando em outras áreas da sua vida. Tem uma live que eu fiz com uma das minhas alunas, a Karina, você pode até ver a live no canal lá no YouTube, que a gente conversou bastante, e ela falou assim, o interessante de eu fazer cartonagem, de eu fazer arte, como ela foi minha aluna por muitos anos, ela fez pintura em madeira também, ela fez outras coisas. Então, ela falou assim, o mais interessante em eu desenvolver o artesanato na minha vida foi que essa criatividade me ajuda, o desenvolvimento dessa criatividade me ajudou também em outras áreas do meu trabalho. Em outras áreas, como, por exemplo, o meu trabalho. Entendeu?
Então, ela fala assim, eu me vejo muito mais criativa nas soluções de problemas, que para algumas pessoas é um bicho de 7 cabeças, e para mim é algo muito simples. Eu consigo rapidamente descobrir qual é a melhor saída e já me colocar em ação. Aí tem gente que pode pensar assim, nossa, mas só fazer uma pecinha de cartonagem traz tantas coisas? Sim, traz. Porque você treina o seu cérebro para várias coisas. Um outro exemplo, quando você começa, por exemplo, a fazer uma academia, que também ninguém gosta, mas é importante que você desenvolva o seu corpo para que ele se mantenha saudável e vigoroso, né, e com vitalidade. Se você precisar correr, se você precisar pegar um peso, você precisar abaixar, o seu corpo está preparado para isso. Ele está ali forte, firme, ágil. A mesma coisa no caso da cartonagem. Você desenvolve relaxamento, criatividade, concentração. Você se concentra ali naquilo que você está fazendo. É uma peça de artesanato, é uma peça de arte, mas isso vai se refletir no seu trabalho. Em você conseguir se concentrar. Porque o gatilho, sabe, o estalo do seu cérebro ela está fazendo algo que ela gosta de se concentrar. Então, nisso aqui eu também vou me concentrar. E aí você se concentra e faz muito melhor aquela atividade. A mesma coisa o relaxamento. É incrível como você vai estar fazendo aquilo, vai estar ali concentradona, você vai relaxando o seu corpo sem perceber. E aí o que acontece? Quando você estiver fazendo, quando você sai dali, você já sai relaxada. E aí no seu trabalho, por exemplo, quando você estiver ali concentrada, o seu corpo não vai ficar tenso como ele estava acostumado. Ele vai relaxar. Então até isso vai ser um benefício para o seu trabalho. Deu alguma coisa errada. Vou utilizar a minha criatividade, vou pensar, né? Qual é uma boa solução para isso? Aí você fica assim, qual será? Dentro da cartonagem, no seu trabalho você vai fazer a mesma coisa. Isso se reflete em outras áreas da sua vida. É muito interessante. Bom dia, Tupi. Ela falando assim, verdade. Isso percebi também. É muito interessante como o cérebro humano consegue fazer conexões com coisas que são completamente diferentes, mas você consegue trazer para você os mesmos benefícios. E uma coisa importante que eu falo para você, eu quero que você seja realmente uma pessoa que pense a cartonagem, que entenda a cartonagem. Não importa se você vai fazer por hobby ou você vai fazer para vender. Você só vai ficar aberta ao universo, aberta à vida. Você não sabe, você não pode bater o martelo e falar assim, eu não vou fazer isso para vender, eu vou fazer só por hobby. Ou assim como você não pode pensar assim, eu vou fazer só para vender, eu não vou fazer isso por hobby. Não tem como, é um conjunto, sabe? É juntinho assim, ó, juntinho, misturado, os dois juntos. Esteja aberta ao universo. Pode ser que uma coisa que você ache que vai ser o seu hobby para a vida toda se torne a sua profissão. Assim como você tem certeza que vai ser essa a sua profissão, trabalhar com a cartonagem, e pode ser que não seja. Pode ser que fique só como hobby, você vai desenvolver uma outra atividade. Então é muito interessante que você esteja aberta ao universo. Faça aquilo que você tem controle. Você não tem controle do futuro, você tem controle do hoje. Você tem o controle do hoje. A gente gosta de começar as coisas na segunda-feira, né? Então, você que tem o controle do hoje para sentar, anotar as suas atividades, se organizar e colocar os seus 30 minutos diários. Para você assistir, para você anotar, para você cortar, ou para você pegar um projeto pronto, para você separar tecidos, pensar em composições, e assim você ir se desenvolvendo dia a dia.
encapar, montar a peça, e na outra semana você vai com outra peça, vai com um outro projeto para você desenvolver. Você já pensou em parar para pensar e parar e falar assim, em vez de eu falar que eu vou fazer uma peça de cartonagem, eu vou desenvolver um projeto de cartonagem. Mesmo que seja uma peça pronta, mesmo que seja um kit pronto. O que você está fazendo? Estou desenvolvendo um projeto. Porque assim, nunca vai ficar o projeto de outra pessoa, sempre vai ser o seu. Porque você vai pôr a sua composição, você vai pôr a sua mão, você vai pôr o seu acabamento, você vai pôr o seu jeitinho naquilo tudo. Entendeu? E uma das grandes dificuldades que vocês têm é entender, parar, observar e entender. Você acha que é só pegar o papelão, cola o tecido, pega o papelão, cola o tecido, pega o papelão, cola o tecido. E monta ali de qualquer jeito, faz o negócio correndo, você não curtiu, você não se concentrou, você não nada. E aí? A Estela, comecei a fazer por hobby e já estou vendendo algumas peças. Sim, Estela, eu sempre falo, mesmo que você queira fazer por hobby, saiba o preço da peça. Por quê? Vai chegar alguém e vai te perguntar, porque, gente, tem muita gente que não faz ideia do que seja cartonagem. Ideia. Vou contar uma historinha para vocês. Estão pintando aqui o meu prédio. Estavam, né? Eu acho que agora já finalizou. E veio o rapaz pintar a porta de entrada. Aí eu tava conversando com ele, ele fez assim, mas o que você eu falei que eu trabalhava em casa, ele falou assim, o que você faz? Eu falei, faço cartonagem. Ele, o que é isso? Foi tão engraçado. Aí eu fiz assim pra ele, é a arte de construir valetas, caixas e utilitários com papel e tecido. Aí ele, ah, que legal. E dá pra usar? Eu falei, dá. Aí ele, nossa, nunca vi. Aí eu falei, eu vou pegar uma pra você ver. Aí eu vim, peguei uma maleta, mostrei pra ele, ele falou assim, ah, não acredito que isso aqui você que fez. Eu falei, a partir de uma peça de papelão, de uma placa, né, de papelão, eu peguei a placa e cortei as medidas e montei. Aí ele pegou na mão, olhou e falou assim, e dá pra usar? Eu falei, dá pra usar sim, dá pra usar sim. Aguenta mais ou menos uns 12 quilos que eu tinha pego a maleta grandona, essa aqui a maior de todas. Eu tinha pego as duas, né? Falei assim, essa aqui aguenta uns 12, 15 quilos, essa aqui aguenta uns 7, 8 ali. Nossa, é resistente, né? Aí eu peguei ali, bati, né? Falei assim, é resistente, já pode bater. Aí ele olhou pra pegou a peça na mão, olhou pra peça, olhou pra mim. Eu, sério? Eu falei assim, sério, ela aguenta mesmo. Aí ele bateu assim com força e fez assim, nossa, é resistente mesmo, né? Eu falei, aguenta. E, nossa, nunca tinha visto, não sabia que isso era possível. No mundo, a gente tem mais de 7 bilhões de pessoas. Quantas conhecem cartonagem? Então, tem muita gente para você mostrar o que é a cartonagem. E fora que se você quiser fazer para o hobby, né? Vamos pensar bem. Além de um hobby delicioso, você entrega um presente super exclusivo para a pessoa. Minha sobrinha, por exemplo, no Dia das Crianças, ela tem tudo. Gosta muito de coisas eletrônicas. E eu queria dar uma coisa que fosse de cartonagem para ela. Eu dei uma pasta de desenho, uma mala de desenho para ela. E foi muito engraçado que eu falei assim para ela: a tia comprou um presente, fez um presente para você. Ele é para você. Eu pensei num tecido para você, que você ia gostar. Não é nada tecnológico. Não é nenhum brinquedo pronto. Porque ela falou assim para mim: tia, me dá uma dica do que é, né? Eu falei assim: não é nada tecnológico. Não é nada pronto, fui eu que fiz para você, com o seu jeitinho, com a sua carinha. E é uma coisa muito antiga. Aí ela falou assim, nossa tia, você vai me dar o quê? Uma máquina de escrever? Eu falei, não, Dani, eu não vou te dar uma máquina de escrever. É mais velho que Cristo. Ela, nossa tia, que antigo. Aí, o que acontece? Entreguei a maleta para ela. Ela adora a Turma da Mônica, eu fiz com o tecido da Turma da Mônica. E ela adora desenhar.
E ela adorou a maleta. Se apaixonou. Carrega a maleta para tudo quanto é lugar para desenhar. Porque ela pode sentar no sofá, ela consegue desenhar na mesa. Às vezes a mãe dela vai trabalhar no escritório, ela tem que ir junto, né? Porque agora ela não vai para a escola. Na quarentena ela estuda online. Ela carrega para tudo quanto é lugar. Ela adora a maleta. Aonde eu ia achar um produto assim? Aonde? É dela, é para ela, eu fiz para ela. Só ela vai ter aquela peça, ninguém mais. Ninguém mais. E mesmo que eu faça mais de uma, eu sempre troco alguma coisa. Ou eu vou trocar o tecido que faz o composê, sempre vou trocar algum detalhe, trocar algum item para ficar a cara da pessoa. Então, mesmo sendo por hobby, é muito gratificante você fazer algo para a pessoa. E a pessoa sente o carinho, sabe? Sente a, a aquele carinho dela ver e falar assim, nossa, foi feito para mim, que é eu. É muito gostoso. Bom dia, Tati, aqui no YouTube. Bom dia, Rô. Trocou de Instagram para YouTube? Eu também prefiro ver as lives no YouTube, meninas. Vocês acreditam? Eu gosto mais. Agora, qual é a sua principal dificuldade? Voltando a falar, né, do como tirar as medidas, a sua principal dificuldade, na verdade, é o quê? É você não saber qual é o método construtivo que ela foi feita. Quando você faz uma peça de cartonagem, você faz sem prestar atenção, que é justamente o que eu comecei a falar anteriormente. Faz só por fazer, faz só de qualquer jeito, aí chega uma hora, você não sabe, você quer fazer uma coisa diferente, só que você não prestou nem não prestou atenção nem como era, qual era o processo construtivo que era feito, como ele era feito, e aí você realmente não consegue criar, fica muito mais difícil. Então, preste atenção antes de você começar, qual é o projeto, né? Como é esse projeto? Ele é tipo encaixe, ele é tipo caixa de sapato, ele é aba, ele é uma caixa livro. Quando ele é uma caixa livre, como ele é montado? Quando ele é uma caixa com encaixe, como ele é montado? Qual é a diferença de medidas? Que aí você começa a identificar como aquela peça foi feita. Isso eu chamo de o quê? Processo construtivo. Então, como foi construída aquela peça? Qual é o método que foi utilizado para construir aquela peça? E aí a primeira coisa que você precisa pensar é o quê? Escolher o método para a peça que você quer fazer. Isso é uma outra dificuldade que vocês têm. Como é que você vai saber qual é a peça, né? E qual é o projeto que você quer colocar? Qual é o jeito que você quer fazer? Não é? Porque é diferente eu pegar uma peça e falar assim para você, olha, isso aqui é um porta-livro. Você coloca o livro aqui tem um marcador, ele vira uma bolsinha. Eu tô te explicando para que é o projeto. Você fala assim, nossa, que maneiro, vou usar. Vou fazer um para mim. Isso é uma coisa. Só que aí eu te entrego algo e falo assim, faça ao... Por exemplo, a Carolzinha chegou para mim com... Sabe aqueles interfolhas? Vocês já viram um interfolha quadradinho assim, ó? Interfolha é aqueles papéis que tem as folhas grudadas que quando você puxa um, vem o outro, né? Igual lencinho umedecido, lenço de nariz, a gente chama de interfolhas porque as folhas estão intercaladas, né? Quando você puxa uma, vem a outra. Você já viu um que é um quadradinho assim de você colocar no banheiro? Lá no trabalho dela, elas usam para limpar a mesa, agora nessa época de quarentena, com álcool, essas coisas assim. Aí o que acontece? Ela queria uma caixinha para colocar esses interfolhas em cima da mesa. Aí, quando ela me entregou, ela falou assim: eu quero uma caixinha para isso. Eu fiquei olhando para aquele pacote de papel, assim, como é que eu vou fazer uma caixinha para ela? Aí eu falei assim: como você quer? Qual a cor? Aí ela falou assim: eu gosto muito de azul marinho, que eu já sei qual é a cor dela, né? Azul escuro. Aí eu, tá.
você quer que vai puxando a folhinha assim e ele saia. Ela falou, a tampa não pode sair. Não, tem que ficar bem firminho para a tampa sair direitinho. Ah, então tá bom. Aí eu fui lá, pensei, olhando a peça, pensei. Aí eu decidi como eu ia fazer, ou seja, escolhi o método construtivo que eu queria, que era a caixa de sapato, e aí eu coloquei em prática. Então, vocês entenderam que tem um processo anterior na criação? Tem antes. Então, a sua criatividade, ela vai começar a se desenvolver a partir do momento que você prestar atenção nos processos construtivos. Na live de ontem, que tá tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, eu mostro para você quais são os modelos, como você identificar quais são os processos construtivos. E aí você vai entender qual que é a caixa de sapato. Só que eu fiz a caixa de sapato invertida, em vez da tampa estar por fora, ela tá por dentro na caixinha que eu fiz. Para ficar bem justinha, para na hora que ela puxar, a tampa não vir junto. Entendeu? E ficou uma graça a caixinha, bem pequenininha, bem fofinha, ficou bem legal. Só que primeiro eu fiz o quê? Você acha que é só pegar e sair tirando a medida? Não, primeiro você tem que pegar e pensar em todos os processos construtivos que você vai fazer naquela peça que você escolheu. Aí sim você parte para tirar as medidas. Então, o que eu estou te fazendo, o que eu estou te propondo, não é legal. Não é legal assim, não é rápido, fácil e simples, sabe? Eu não estou te dando um gabarito para você fazer sempre igual. Eu não estou te criando ferramentas para que você faça tudo sempre igual. A minha proposta é que você aprenda a pensar a cartonagem, porque eu gosto de gente liberta. Não é assim que eu sempre falo. Eu gosto que você aprenda a pensar, a observar, a se desenvolver. Isso é um processo. Agora eu vou te dar um exemplo. Vamos fazer de conta que a gente quer fazer uma capa de caderno. Né? Então eu quero pegar um caderno e quero fazer a capa para ele. Carol, é só uma capa de caderno. Mas olha, pode ser feito de várias formas. Eu posso pegar a capa do caderno e encapar, que é o que eu fiz aqui. Então eu peguei uma capa e encapei. E recoloquei o espiral. Isso é um jeito. O outro jeito que eu tenho é fazer uma capa nova para o caderno. Então, aqui, por exemplo, sabe aqueles caderninhos brochura? Bem com a capinha de papel? Eu peguei 3, ó, e fiz com essa costura, tá vendo? Então, aqui o que acontece? Eu fiz uma nova capa e uma nova distribuição dos miolos, porque aqui era um miolo só, eu dividi ele em 3. Coloquei puxador, puxador não, né? Marcador, ó. Então, eu fiz um novo caderno. Então, um outro jeito de fazer. E uma terceira opção é você fazer uma capa para o caderno. Então, independente do caderno que você tiver, você pega a capa, ó. E eu fiz só a capa, então aqui eu posso encaixar qualquer livro ou também um caderno. Só encaixa a capa, ou uma agenda. Essa capa aqui serve para vocês. Para caderno, para caderno, para agenda, para livro, essa capinha serve para os 3. Aí você vai encaixar aqui, ó, a capa e a contracapa. Também tem um marcador que é da peça, né? Não é do caderno, ó. E vira uma bolsinha. Então, vocês entenderam que o mesmo projeto, assim, inicialmente é encapar um caderno. Eu posso fazer de 3 formas diferentes. Eu posso fazer uma capa. Eu posso fazer uma capa que ele encaixe, né? Então, se mantém a mesma capa, porém eu faço uma capa fixa e eu vou encaixar ele no caderno. Eu posso ter uma capa no caderno, que eu posso fazer costuras decoradinhas,
ou eu posso pegar o caderno e fazer uma capa para ele inteira. Então, eu tenho 3 formas diferentes de fazer um mesmo projeto. Só que se você não identificar que são 3 formas diferentes para fazer a sua escolha, você sempre vai estar só replicando. E não vai estar se desenvolvendo com tanto afinco. Entendeu? Então, o desafio que eu te dou hoje é você começar a observar como são feitos os processos construtivos da peça. Se você não sabe todos eles, assiste a live de ontem, que essas lives são curtas, então você consegue assistir ela rapidamente. Tá bom? Então, começa a observar. É a primeira coisa que você tem antes de tirar as medidas. Aí, tirar as medidas é um segundo passo. E outra coisa, se você observar como é o processo construtivo e como foi aquela montagem, ninguém precisa te mostrar como foi feito. Eu não preciso chegar aqui e falar assim, olha, quando você vai fazer caderno, você faz um pouquinho maior aqui, um pouquinho maior aqui, um pouquinho maior aqui, assim, assim, assim que você vai conseguir. Você já vai saber já. Porque, por exemplo, nesse vídeo aqui, eu tenho esse vídeo pronto. Eu expliquei como é que eu tirei as medidas. Mas se você já assistiu, eu tenho certeza que você nem botou reparo. Aí você volta lá, assiste os vídeos do canal que você vai ver que todos eles eu explico para você como é que vai tirando as medidas. Como eu tirei as medidas daquele projeto. Como eu fiz aquele projeto. Entendeu? Então você começa a olhar os vídeos. Quando você vai olhar um vídeo de alguém, você já olha com outros olhos. Com a mente mais aberta. Isso é muito interessante. Tem como fazer a capa de caderno com forração de papel ou só em tecido? Dá para fazer com papel ou com tecido, tanto faz. É que tecido, que papel não é a minha especialidade. Geralmente eu não trabalho com papel, eu trabalho mais com tecido. Eu gosto do tecido. Mas gosto de misturar também. Tem coisas que eu fiz com papel. Por exemplo, tem um fichário ali roxinho. Se você for no canal, tem um fichário. E no fichário tem 2 modelos de fichário, o maior e o menor. O menor eu fiz com papel. Mas uma mesma peça, o mesmo acabamento, tem várias formas de você fazer. Não tem uma única forma. Tem muitas formas de você fazer uma mesma peça. Por isso que também é interessante que você identifique primeiro o processo construtivo. Então, para o desenvolvimento da sua criatividade, a primeira coisa que você tem que fazer é observar. Observar qual é o método construtivo daquela peça. A partir do momento que você observa e identifica qual é o método construtivo, facilita muito mais a sua vida. Porque você começa a entender como aquela peça funciona. E aí, nos vídeos que eu ensino você, tirei a medida assim, 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 você começa a pensar e a prestar atenção no que eu tô falando, não só passar informação sem nada, entendeu? Eu fiz esse caderno e o lápis, as crianças que ganharam amaram. Faz muito sucesso esses cadernos. Tem um vídeo no canal, a playlist escolar, se eu não me engano. Eu fiz esses cadernos para minha filha, para a escola também fez bastante sucesso. Meninas lindas, muito obrigada por vocês terem ficado comigo. Aproveita, se é a sua primeira vez aqui, já se inscreve no canal. Se você está no YouTube, já se inscreve no canal, já curta, comenta. Sempre compartilha essas lives com uma amiga que você saiba que queira ver esse conteúdo. E é um conteúdo diferente, né? Não é um conteúdo só que eu pego a cola e o papelão e só fico te ensinando peças, ensinando peças, ensinando peças. Eu quero realmente que você aprenda a pensar a cartonagem, se desenvolvendo a partir de projetos prontos, mas que você vá pensando aquilo que você está fazendo. E tem todas as redes sociais, né? Facebook, Instagram, YouTube. Tem o Telegram, que é a nossa enciclopédia de cartonagem. Lá eu coloco todo o conteúdo na sequência, é muito fácil para você fazer uma busca. Então, é como se fosse uma enciclopédia, sabe? Fica ali guardadinha, toda vez que você precisa de um conteúdo, você pode ir lá buscar. Semana passada, uma das seguidoras falou assim para mim, Carol, eu precisava saber uma coisa. E aí eu falei assim, eu acho que a Carol deve ter algum vídeo sobre isso. E não é que tinha, ela falou assim pra mim, e não é que tinha. Eu fui lá no Telegram, coloquei o que eu precisava, tinha o vídeo, eu assisti e me ajudou. Então, é muito legal por isso, tá bom?
O dia a dia, os bastidores ficam todos aqui no Instagram, tá? No Instagram que eu coloco todos os bastidores do estúdio. Todos os links estão aqui na descrição ou na biografia aqui no Instagram, tá bom? Imenso beijo, meninas. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo. Aqui no YouTube, a Tati, a Rô e a Tupi. E aqui no Instagram tem a Estela, a Picrepicartes. Qual é o seu nome, amor? Elaine, a Gil, muito obrigada. Que bom que você gostou das dicas, porque cartonagem não é só você pegar o papelão e ficar colando em cima do outro, né? É muito mais do que isso. A Tupi, estou fazendo isso, assista e reveja, daí observo suas mãos e dicas, anoto, fica bem mais fácil, viu? Vocês acham que a dica de ouro são pequenos truquezinhos? Não, é você, observar com seus olhinhos. Imenso beijo, paixões da minha vida aí. Até amanhã, às 7h07. Espero todas vocês. Tchau.